Você não pode ensinar nada a um homem. Você pode apenas ajudá-lo a encontrar a resposta dentro dele mesmo. Galileu Galilei. Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos analisar o ensino do direito. Então vejam, nós não vamos aqui analisar leis, como essas normas são criadas e como elas vêm se desenvolvendo com o passar do tempo. Nós vamos analisar quem estuda essas normas e como elas são estudadas desde a época da Roma, da Grécia Antiga, até chegar ao Brasil. Vamos dar uma ênfase também ao ensino do direito do Brasil, começando lá com a colônia, passando pelo Império, chegando na República nos tempos atuais. Então prestem atenção, a aula de hoje é sobre como aprender o direito com a história, e é isso que nós vamos nos deter. Então vamos iniciar por uma análise do ensino do direito no mundo ocidental. A parte oriental é que nós não vamos tratar, porque não diz respeito aos nossos ensinamentos de direito. Como nós temos uma origem clássica, vindo de toda a antiguidade romana, passando então depois por Portugal para chegar ao Brasil, nós devemos iniciar esse estudo do ensino do direito justamente com Grécia e com Roma. Falar em direito é falar na antiguidade. Nós podemos dizer que foi nessa época em que o direito começa a ser estudado. Isso não significa que não existissem leis antes desse estudo do direito, não é isso. Nós vamos aqui analisar tanto em Grécia como em Roma, como que esse direito, essas normas que já existiam previamente, eram estudadas e não confeccionadas por um determinado legislador. Na Grécia Antiga, então, havia uma preocupação muito maior com a filosofia do que com o direito propriamente dito. Era a época dos grandes filósofos, Platão, Aristóteles, que se preocupavam muito mais com o ser, então nós estamos em um paradigma filosófico chamado paradigma do ser, do que essencialmente com o estudo de normas que viessem disciplinar a conduta dessas pessoas que estavam vivendo nessa sociedade. Já em Roma, não. Em Roma havia toda uma preocupação com o ensino do direito, porque o direito era um dos pilares da estrutura romana. Então a gente pode perceber que durante essa época da Grécia, a filosofia ela toma grande proporção, ao contrário do que vai acontecer em Roma, que nós vamos ver mais tarde. Se queria que o indivíduo tivesse uma educação plena, então se preocupava muito com o ser, ao invés de normas que regulassem esse ser. E para tanto, a filosofia era responsável. Agora, hoje nós sabemos que a filosofia ela é indissociável do estudo do direito. Não há como estudar normas que regulem uma determinada sociedade e a aplicação dessas normas a um determinado caso concreto se nós não tivermos um estudo filosófico prévio. Por isso que as universidades trazem em seu currículo um estudo de filosofia do direito, que vai fornecer, então, ao operador jurídico, ao futuro bacharel, que vai seguir determinada carreira jurídica, um aparato muito maior no momento de tomar as suas decisões. Toda essa cultura filosófica que traz hoje no ensino do direito vem justamente dessa época, da época da Grécia Antiga, onde o ser ele era estudado como algo perfeito, que buscava a verdade, enfim, se preocupava com o indivíduo, com esse ser. Vamos agora dar uma analisada o que era essa educação na Grécia Antiga. A Grécia atingiu o ideal mais avançado da educação na antiguidade, a paideia. Uma educação integral que consistia na integração entre a cultura da sociedade e a criação individual de outra cultura numa influência recíproca. Os gregos criaram uma pedagogia da eficiência individual e, concomitantemente, da liberdade e da convivência social e política. Moacir Gadotti. De acordo com esse conceito, então a gente pode observar que na Grécia Antiga o que mais importava era o ser, o indivíduo e a sua relação com a sociedade.
Claro que essa relação, existiam normas que iam determinar como se daria, como ocorreria essa relação com a sociedade. Mas isso não era interessante nesse momento acabar sendo estudado. O que era importante era estudar como o indivíduo se colocava na sociedade e o que essa sociedade, esse meio, trazia para o indivíduo. As normas, portanto, que faziam parte desse relacionamento não precisavam, nesse momento, ser estudadas. O mais importante era o ser. Já em Roma, houve uma diferenciação. Aqui era importante estudar esse tipo de norma que vinha então socializar o indivíduo, porque a família era muito importante. Se nós formos estudar a história de Roma Antiga, a gente vai perceber que a família era muito importante. Então os antepassados, mesmo depois da sua morte, faziam parte ainda da família. Havia um culto a esses antepassados. E a partir desse culto, desses antepassados, existiam determinadas normas que deveriam ser respeitadas. Normas sociais, normas familiares, normas econômicas, existiam os escravos que iriam trabalhar, enfim, todas essas formas sociais eram reguladas e isso era importante. Surge então um novo tipo de ensino e de aprendizagem, que é o estudo das normas que estavam regulando essa vida em sociedade. Vamos analisar agora um conceito sobre a educação que ocorria em Roma Antiga. Mas o que é, sobretudo, próprio do homem é a procura da verdade. Assim, logo que nos livramos de cuidados e negócios, desejamos ver, entender, aprender qualquer coisa. Pensamos que o conhecimento